Olá pessoal, boa noite. Conforme prometido, primeiro vídeo das 10 aulas aí do aulão que nós vamos fazer, tá? Eu vou falar um pouquinho hoje de algumas funções aqui do Excel. São funções básicas, tá? Do Excel. Então aqui, ó, as funções que nós vamos estar aprendendo hoje, que inclusive coincidentemente é a função hoje, a função ano, a função dia, mês, né? A função média, máximo, mínimo, moda e a função tradicional soma, tá? Então isso aqui, ó, são basicamente as funçõezinhas básicas do Excel. São 10 funçõezinhas, né, que a priori a gente usa bastante no dia a dia, tá? Então, bora lá, vamos começar a estudar elas aqui. São funções simples, tá? Bem simples, que dá pra gente fazer um aprendizado bacana. Vamos começar com a função hoje, tá? Então, só falando para vocês aqui, ó, meu mouse amarelo aqui, eu tô ocultando aqui a barra para a gente ter mais espaço aqui na tela, né, para vocês enxergarem melhor. Então, qualquer coisa eu vou na barra de fórmulas ou eu vou falando aqui, tá? Então, vamos lá. Função hoje, né? Primeira função, o que ela vai fazer? Ela vai retornar o dia de hoje. Então, igual a hoje, deixa eu fazer mais isso aqui, fica mais... Eu abro e fecho parênteses e dou um Enter, tá? Então, hoje é dia 4/9 de 2024. Então, essa função ela tem objetivo, vou pintar de vermelhinho aqui para você. Então, essa função aqui ela tem objetivo exclusivamente de trazer o dia da BIOS do computador. Então, se a BIOS do computador tiver com a data errada, tá certo? Ela vai trazer errado. Então, ela pega exatamente a BIOS do computador. Se tiver configurado bonitinho. Qual que é a vantagem dessa função aqui? Se você tem uma planilha, um formulário, alguma coisa que você tem que imprimir diariamente, que você precisa da data, você não precisa ficar digitando a data. Que nem amanhã, a hora que a gente abrir essa planilha, que ela vai estar na BIOS lá para vocês, lá no link, lá no YouTube, você pode abrir essa planilha e amanhã vai estar dia 5/9, na sexta-feira 6/9, ela vai mudando automaticamente a data. Essa é a principal funcionalidade dela. Uma outra funcionalidade dessa função, gente, ela também tem uma funcionalidade usada muito na área financeira, tá? Então, por exemplo, você imagina que eu tenho um boleto aqui, né? Um boleto bancário, e eu coloco aqui que ele vai vencer daqui a 60 dias, né? Vou colocar aqui, ó, o número 60, né? E aqui eu coloco aqui uma formulinha igual ao dia de hoje, né? Mais 60 dias, né? Então, ele vai estar vencendo para mim no dia 3/11 de 2024. E eu também posso fazer o quê? Posso fazer o inverso, né? Eu posso colocar, por exemplo, a data de vencimento do boleto, por exemplo, perdão, posso colocar aqui, ó, por exemplo, ó, 3/11 de 2024, tá certo? E aqui eu posso colocar a quantidade de dias que falta para esse boleto vencer. Então eu posso colocar, por exemplo, igual a data de hoje, né, menos o vencimento desse boleto, certo? Ele vai me dar, só preciso formatar aqui para número, né, geral aqui, tá? Ele vai me dar 60 dias. Amanhã, então está faltando menos 60 dias para vencer esse boleto. Então amanhã, por exemplo, a hora que eu abrir a planilha vai estar lá 5/9. Então vamos colocar aqui, ó, 5/9, né? Ou 6/9, que seja. Não, vou colocar 5/9. Seria amanhã. Olha lá. 59 dias, e assim sucessivamente. Então você vai tendo que ver a função. Ela é uma função muito simples, mas ela resolve muito problema empresarial, inclusive, né? Principalmente na área financeira, tá? Não é um contexto aqui, o contexto aqui é só eu realmente ensinar essa função de uma forma mais lúdica, né? Uma forma mais simples, mas como uma sugestão aí, vocês podem estar usando bastante ela, porque você abrindo a planilha e ela se atualizando, você pode ter várias fórmulas que vai se atualizando, né? Então, por exemplo, vencimento de boleto, ou fazer um cronograma, né? Um cronograma lá de atividades e assim sucessivamente. Ok? Então, beleza. Então, nós vemos a primeira função. Agora, a função dia, mês e ano,
tá? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou abrir algumas coluninhas aqui do lado. Vamos fazer aqui, ó, dia, mês e ano, tá? Também vou pintar de vermelhinho para a gente entender o que a gente está fazendo aqui, tá? Eu vou dar só uma diminuidinha aqui na tela, que a gente consiga ver a planilha toda aqui, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Ó? A função dia, ela é basicamente igual a função hoje, de um argumento só. Só que eu preciso selecionar a célula, né? E a célula vai ser essa célula aqui, ó, a A2. Na primeira data aqui. Depois eu vou arrastar as funções, tá? Então eu escrevo igual a dia, abro parênteses, seleciono aqui a célula 4 e fecho parênteses. Então você percebeu que ela retornou exatamente a data que estava ali, 27. Tá? A função mês é igual, eu venho aqui igual a mês, igual a mês, abro parênteses, venho aqui, fecho parênteses. Você vê que eu chamo de funções de um argumento, né? Certo? Ó, tá ali. E a ano igual a ano. Abro parênteses, seleciono de novo aqui a primeira célula, a célula aqui A4, né, que eu estou fazendo, e fecho o parênteses. Ok? Muito bem. Ó. Então, feito isso, o que eu posso fazer? Selecionar aqui as três células, aqui você tem a data 27/4 aqui, né, nessa célula aqui A4, e aqui eu estou desmembrando ela, né, em colunas, né? Aqui ela está numa única coluna e aqui eu desmembrei ela em 3 colunas. Por que eu estou fazendo isso? Porque dependendo da análise que você quer fazer, você pode usar filtros, depois lá na frente a gente vai fazer dinâmica, até uma introdução do dashboard. Isso aqui faz muito sentido, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Então aqui, feito isso, a gente vai selecionar aqui e vai dar um double clique, tá? Certo? Então eu peguei exatamente as datas que estavam aqui e cadenciei elas para cá. Vou dar uma formatadinha aqui. Em barras, né? As bordas ali. Beleza? Então aqui a gente já viu 4 funções, né? O hoje, o dia, o mês e o ano, tá? Agora nós vamos para as funções de cálculo, tá? Então aqui eu estou falando mais das funções aqui voltadas à data, né? Essa aqui também é uma função voltada à data, né? Conforme está no nosso cronograma aqui, né? Tá vendo? Você tem várias funções que é relacionadas à data, que são essas que nós vimos agora. Aí nós vamos ver agora algumas funções estatísticas, de compatibilidade, e a última que é o soma, que é de matemática ou trigonometria. Tá bom? Então vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho das funções estatísticas, tá? Então vamos lá. Eu vou vir aqui no final da planilha, tá? E vou abrir alguns campos aqui, ó, para a gente poder trabalhar elas. Então aqui, ó, eu vou falar do soma, certo? Vou falar da função soma, certo? Vou falar aqui das minhas demais funções. Aqui vai ser soma, aqui vai ser a média, aqui vai ser a média, aqui vai ser o máximo, aqui vai ser o mínimo e aqui vai ser o modo. É isso? Nós estamos falando de 6 funções com mais 4 lá em cima, 10. Perfeito. E nós vamos trabalhar isso aqui, tá? Então o que nós vamos fazer? A função soma também são funções de um único argumento. Então igual, soma, abro parênteses, vou subir lá em cima, pegar o primeiro valor meu que está aqui na tabela, né? Shift N, setinha para baixo, né? E vou dar um Enter. Ele já calculou a soma para mim. Ou, né, você também tem outras funcionalidades aqui no Excel, você pode exatamente fazer aqui, ó. Você vem aqui, ó, você pode vir aqui e também selecionar por aqui, que ele também faz o cálculo da mesma forma, né? Ele é mais rápido, tá? Mas eu estou ensinando assim de uma forma para você aprender a fazer a fórmula realmente, tá bom? Então nós calculamos a soma. Agora nós vamos calcular a média, igual a média, abre parênteses,
Vamos subir lá em cima. Eu também posso, pessoal, para facilitar, marcar o intervalo, tá? E não precisar ficar selecionando de novo, tá? Então, por exemplo, eu sei que o intervalo aqui, ó, é C4 até C521. Eu posso fazer isso direto, tá? Não preciso ficar selecionando. Entretanto, a seleção ela é até uma forma da gente não errar, né? Então, a gente seleciona lá para ser mais assertivo. Vamos aqui, igual a med, agora. Já vou explicar cada uma das funções, tá? Então, ó, se a gente quiser fazer ó, C4, 2 pontos, a C521, olha lá, você vê que ele selecionou da mesma forma, né? Certo? Selecionou da mesma forma, tá? Lembrando que se eu for fazer dessa forma, eu preciso colocar o 2 pontos aqui, tá? Se eu colocar ponto e vírgula aqui, pessoal, ó, ele vai entender que são interseções de célula. Ele vai pegar só a célula C4, tá vendo? Ó? E a última célula, que é a C521. Então eu preciso colocar aqui sempre 2 pontos para ele pegar o intervalo todo, né? Desses números, tá bom? Aí eu venho aqui, fecho o meu parênteses e está calculado a função da mente, né? Agora eu vou fazer igual a máximo, tá? Então C4 a C521, estou fazendo da mesma forma que eu fiz da outra vez, ok, igual a mínimo, abro parênteses. Agora eu vou fazer do outro jeito para a gente treinar das duas formas, tá? Vou lá em cima, eu posso vir com o mouse aqui também, ó, selecionando tudo, tá certo? Só essa coluna que eu estou calculando, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, né? Certo? Mas também funciona. Fecho parênteses e dou um Enter, né? Ou eu posso também fazer, como eu estava fazendo com os sinais do teclado, ó, igual a modo, por exemplo, né? Abro parênteses, eu vou lá na primeira célula lá em cima, seleciono, né? E venho aqui com um Shift N de botãozinho para baixo, ó, e ele já cai aqui na minha última célula de forma automática, tá vendo? Eu não preciso ficar utilizando o mouse. E aí eu fecho parênteses e dou um Enter. Perfeito, ó. Calculei as minhas funções aqui: soma, média, mediana, né? Máximo, mínimo e modo, tá? Algumas funções aqui, basicamente, já está falando a conduta literal, né? Então aqui eu estou somando, então essa coluna de frete aqui está dando 169 mil, tá certo? A média, o que é a média? Ele está pegando essa soma dessas colunas, né, de todo esse material aqui, esse 169 aqui, e dividindo pela quantidade de eventos que eu tenho aqui, né? Então ele está pegando, por exemplo, os 169 mil, vamos fazer aqui, ó, igual aos 169.421,82, tá certo? Opa, é 160, não 200, né? 169.000,82 e está dividindo no Excel, a divisão é barra, né? Por 500 e... Vamos ver aqui, quantidade de argumento que tem aqui. Deve ser... Qual a quantidade de argumento que nós temos aqui, né? Ó, você está tirando basicamente 3 linhas. Nós estamos na linha 521. Então nós estamos falando de 521. 521, se a gente tirar 3 linhas, né? Vai ser 518. 518 eventos, né? Certo? Isso aí. Olha lá. Ele deu os mesmos 327. Porque aqui está com dízima periódica, então eu vou ajustar aqui. Né? Então ficou com um resultado idêntico aqui, né? Certo? Então esse é o cálculo da média que ele faz direto, tá? Se eu quiser saber uma coisa que chama mediana, eu preciso usar essa fórmula do MED, tá? O que é essa mediana aqui, ó, né? Vamos printar ela aqui de amarelinho para a gente falar um pouquinho dela. A mediana é a tendência central da média, tá? Então, para a gente estudar ela um pouquinho, eu vou fazer um exemplo bem simples aqui, tá? Para você entender. Vou deixar aqui do lado aqui esse valor. E vou vir aqui e vou fazer um exemplo aqui da mediana, tá? Ó, escrever aqui exemplo da mediana, tá?
O que é o exemplo da mediana? Vou pegar o número 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E vou calcular aqui a mediana, igual a mediana, igual a média, né? Perdão. Média. E vou fechar o parênteses aqui, tá? Então, por que ele retornou aqui para mim o número 3, né? Por quê? Vou deixar aqui em vermelhinho. Porque ele, exatamente, ó, ele veio pegar a tendência central da informação minha, que é, para ficar bem claro para vocês aí, ó, que é o que? O 3, ó, né? Por quê? Eu tenho 1 e o 2 aqui, né? E tenho o 4 e o 5 aqui, né? Qual que é a tendência central, né? O que está no centro desses números? A mediana. Então a mediana, por si só, ela se usa de artifícios de menosprezar, assim, no cálculo, normalmente os maiores valores que está aqui em cima e os menores valores que está para baixo, ou vice-versa. Ou se você classifica a planilha, né, ela acaba tendo um resultado um pouco mais justo, vamos dizer assim, ao invés da média, né? Que a média ela acaba generalizando tudo para todos, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, tô aqui, ó, eu estou calculando, vou deixar aqui do lado, aqui, ó, a mediana, né? Se eu fosse calcular, perdão, mediana, tá? Se eu fosse calcular a média aqui, nesse caso, eu acho que ela daria os mesmos. Não, acho que ela daria 2,5 aqui, né? Igual a média. Aqui, ó. Vou selecionar aqui os meus números, né? Se a gente colocar dízimo aqui, vamos formatar o nosso negócio para dinheiro, né? Ele deu os mesmos 3, tanto a mediana quanto a média. Porém, olha só que interessante, ó. Se eu aumentar um valor aqui, subir um pouquinho aqui, tá? Vamos tirar a flechinha aqui. Se eu aumentar o número 6 aqui, por exemplo, ó, e calcular de novo a mediana, puxando o 6 aqui, tá? Certo? E calcular a média de novo, puxando aqui, tá vendo? Ele deixou ainda os mesmos números. Olha só que interessante agora. Se eu colocar o número 10 ou o número 6, vamos colocar 6 lá em cima, né? Olha que interessante. A média, né? A média ela calcula da seguinte forma: 4,33, porque ela pegou tudo isso aqui e dividiu pela quantidade de eventos. A mediana, o que ela fez? Ela pegou exatamente a tendência central aqui, ó. Se você pegar os números aqui, ela veio exatamente aqui, ó, e pegou a tendência central desse número aqui, que é 4,5, tá? Então, por isso que em alguns momentos, né, a gente explica que é interessante fazer o cálculo da mediana, tá? Não usar só a média, né? A gente sempre ter o cálculo da mediana fazendo aí par nas nossas análises, tá? Normalmente a média não pode ser tão assertiva, tá bom? Em alguns momentos. Nós vamos, no decorrer aí das ilustrações aí, dos exemplos, a gente pode estar falando mais sobre isso. O valor máximo e o valor mínimo, na verdade, se a gente colocar aqui, ó, eu vou dar um Ctrl T aqui, tá? E vou colocar um filtro aqui, ó, dados, filtrar. Essas duas fórmulas aqui, pessoal, é nada mais do que eu saber o meu maior valor e o meu menor valor. Ó, o meu menor valor é 1703, que ele já está ali, né? E o meu maior valor é 23,330, que é exatamente o que deu nos resultados aqui, tá? E o modo é o seguinte, ó. O modo é uma função estatística que ele calcula os valores que mais se repetem dentro de uma matriz de dados. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o valor 5469, vou pegar ele aqui, ó, 54,69 nesse exemplo, vamos ver quantas vezes esse valor apareceu na tabela. Ó, esse valor ele apareceu aqui, ó, inúmeras vezes, tá vendo? Ele apareceu aqui na nossa contagem, ó, tá vendo aqui embaixo? 10 vezes. Então, o modo ele tem
ele tem essa função de trazer o número que mais se repetiu dentro da nossa tabela. Então, ou seja, muitas vezes é interessante também a gente entender, né, quantas vezes esses valores aparecem repetidos, para a gente não, às vezes não cair no gosto aí de tentar usar só a média, né? Então, por isso que existe a média, a mediana, o modo, né? Por que a gente às vezes faz cálculo de máximo e mínimo, né? Às vezes para desprezar esse maior valor, esse menor valor, para não influenciar no meio da média, né? Isso pode acontecer. Às vezes você tem um valor spot ali, né? Por exemplo, aqui é frete, né? Então, vamos dar um exemplo aqui clássico, ó. Vamos dizer que, por exemplo, na primeira linha aqui, ó, esse cara aqui, esse cliente aqui fictício, vamos falar que ele teve um frete aqui estrondoso, tá? Vamos jogar um exemplo aqui de... Só esse cara aqui foi um frete de 30 mil reais, né? Ou melhor, vamos jogar 150 mil reais, para ser mais complexo, né? Pronto. Você imagina o que vai acontecer com nossos cálculos lá embaixo, né? Ó, tá vendo? Você vê, ó, a mediana, ela se manteve na sua postura, né, conservadora, tá certo? O modo se manteve na sua postura conservadora, né? Entretanto, ó como a média foi influenciada, né? Você vê que é interessante, né? Então, por causa de um evento, a minha média saiu de 327, que estava ali aqui nessa coluna, e foi para 616. Então, você imagina, por exemplo, nesse exemplo, se eu estou fazendo um cálculo, por exemplo, de estoque, né? Eu estou fazendo um cálculo, por exemplo, de vendas, né? Projeção de vendas, estoua muito, né? Porque eu tenho um evento isolado, né? Então, por exemplo, por isso que eu pego o maior valor, que foi 150 mil, e o menor valor, que foi 1703. Ao contrário, também é verdade, né? Vamos falar assim, no caso aqui, por exemplo, eu tive um frete de R$2, por exemplo, né? Um valor extremamente baixo, né? Nesse quesito. Você vê, ó, de novo, ó, a minha mediana ficou conservadora, né? A minha média, de novo, ela acabou estourando um pouco, né? Bem pouco nesse caso, porque foi R$2. Meu menor valor foi 2, meu modo não mexeu. Então, assim, é importante a gente entender esses cálculos, né? Hoje a gente tem bastante material na internet falando sobre isso, tá? É importante a gente estudar, ver. Na hora de você desenvolver um trabalho na empresa ou tá analisando alguns dados, é sempre pertinente não ir direto, né, usando somente a média, tá? E nós temos também, né? Nós temos matematicamente a média harmônica, nós temos a média... Tem vários tipos de média dentro do Excel, tá? A média ponderada, tal. Então, dependendo da análise que você está fazendo, é importante você dar uma estudada nas médias. Como isso aqui é uma aula demonstrativa, uma aula inaugural, para a pessoa que está começando a mexer com a ferramenta, quer fazer algumas coisinhas básicas aqui, só aqui, né? Só aqui a gente já aprendeu 10 funções hoje, tá? São 10 funções simples. No mundo empresarial são funções que elas existem, tá? É utilizada de forma corriqueira, eu diria, tá? Porque o contexto do uso de cada fórmula vai muito da vivência de cada indivíduo dentro das empresas, dentro da sua atividade. Então, como eu te falei, a função hoje, para algum indivíduo, pode ser que ele vá usar no formulário simples, né? Mas para outro indivíduo, ele já usa como financeiro. Para outro indivíduo, ele coloca numa linha de tempo da produção, né? Para contar os dias de produção daquela máquina, ele abre a planilha, atualiza a data, já aquele cronograma dele fica todo atualizado com fórmula, tá? Então é uma função extremamente importante. E as funções aqui abaixo, né? E o modo, né? Que a gente falou muito pouco do modo. Se você também tem um modo muito abrangente numa tabela, é interessante prestar atenção nele, né? Não tem um range lá de 20 números, por exemplo, né? Tem um range aqui de 20 números, né? 13 vezes aparece a quantidade ou o valor de 30, né? E minha média está dando 22, 23, né? A minha mediana está dando 28, por exemplo. Pô, se o maior range que está aparecendo lá, sei lá, de 20 argumentos lá, tem 13 que está aparecendo 30,
Então vamos apostar em colocar 30, não 28 e nem 25. Porque a frequência ali está maior. Então o modo mostra isso, entendeu? Espero ter ajudado vocês aí um pouco nessas funções básicas aqui, tá bom? Aqui tem aqui sempre vai ter no material a função em português, tá? Aqui essa mesma função em inglês, caso o seu Office esteja em inglês. Aonde ela se enquadra dentro de cada tipo de função, tá? Que é aqui dentro do Excel. Se você clicar aqui no função, né? Você vai ver que ele abre essa janelinha. Aqui você tem as categorias, né? Cada tipo de função. Você tem financeira, data e hora, tal. Então nós vamos ver algumas funções que estão dentro dessas categorias aqui, tá certo? Então hoje nós vimos isso. E aqui uma breve descrição do que a função faz, tá? Então aqui você tem o material explicando o que ela faz. Aqui você tem o exemplo prático de como nós fizemos, tá? E é isso. Só voltando aqui, ó, guia mês e ano, simplesmente para nesse momento aqui para você ter um filtro um pouco mais analítico, e tal. Mas isso aqui vai fazer muito sentido lá na frente, nas próximas aulas, para a gente poder fazer umas análises um pouco mais inteligentes, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí do material. E nós vamos estar postando aí 10 aulas, né? 10 aulinhas para a gente poder estar conversando. Hoje nós aprendemos 10 funções. Eu imagino que nessas 10 aulas aí a gente consiga aprender pelo menos aí umas 30 funções do Excel, tá? Funções aí que usa-se muito no mundo corporativo, tá bom? Boa sorte a todos aí, tenham um bom aprendizado. Até breve.